Sabe, O Corvo do Edgar Allan Poe é bem mais do que só um poema sobre um pássaro que fala, né? É, na verdade, um mergulho, e um mergulho bem fundo nos cantos mais escuros da mente humana. Nessa análise, a gente vai tentar desvendar como Poe usa a obsessão não como um simples sentimento, mas como uma força realmente destrutiva que, de certa forma, nos assombra até hoje. E essa é a ideia principal que assombra toda a obra do Poe. Aquele pensamento de que o verdadeiro monstro, ele não está lá fora, batendo na porta, não. Ele já mora aqui dentro, sabe, nos cantinhos mais escuros da nossa própria cabeça. Então, para a gente entender o Corvo de verdade, primeiro a gente precisa sacar como o Poe trabalha a obsessão. Porque para ele não é só um sentimento, não. É uma força que domina tudo. É quase como uma febre da alma que vai consumindo os personagens de dentro para fora. Olha, Poe não estava nem um pouco interessado em dar um diagnóstico clínico, sabe? A parada para ele era outra. A obsessão era um elemento da história, um elemento muito poderoso. Uma força quase sobrenatural que simplesmente sequestra a vontade da pessoa, ditando cada pensamento, cada palavra, cada ação. E como ele faz isso? Bom, ele usa emoções que todo mundo conhece. O medo, a culpa, a tristeza de perder alguém. E o que o Poe faz é genial e terrível. Ele pega esses sentimentos e aumenta o volume no máximo, sabe? Ele distorce tudo até que vira um ciclo vicioso de pensamentos. Uma verdadeira prisão mental da qual não tem como escapar. E no caso específico de O Corvo, essa prisão mental tem um nome: é o luto. É a sombra da perda da amada dele, a Lenora, que se torna o ponto de partida para toda a espiral de loucura do narrador. É que ele não tá só triste, entende? Ele tá completamente mergulhado numa dor profunda, isolado no quarto dele, revivendo sem parar a memória do seu amor perdido. A ausência da Lenora é tão forte que se torna uma presença constante e esmagadora. E o perigo mora justamente aí. Esse estado de tristeza e reflexão não está coendo nada. Pelo contrário, é um ciclo vicioso. A dor alimenta a memória e a memória alimenta mais dor. O narrador, na verdade, já está preso nesse loop muito antes do Corvo sequer aparecer na história. E é aí, bem no auge da solidão e da melancolia dele, que algo acontece. Uma batida na janela. Chega um visitante totalmente inesperado, que vai transformar essa dor em algo muito, mas muito mais sombrio. Olha, e nisso o Poe é um mestre, né, na criação do cenário. Ele praticamente aprisiona a gente junto com o narrador. É uma noite escura, um quarto silencioso, cheio de sombras, cada detalhe ali, cada livro empoeirado, tudo foi pensado para ecoar o isolamento e a bagunça que está na cabeça dele. O quarto não é só um lugar físico, sabe? É um espelho da alma do narrador. A tempestade que está caindo lá fora é só um reflexo da tempestade que está se formando dentro dele. E agora a gente chega no coração do poema, na interação que vai de uma vez por todas selar o destino do narrador. Um diálogo inteiro, baseado numa única e terrível palavra. Completamente desesperado, buscando qualquer fiapo de esperança, ele se vira para o pássaro e ele faz as perguntas que estão torturando ele. Será que vai ter algum alívio para essa dor? Será que eu vou encontrar a Lenora de novo, em outra vida? E a resposta do Corvo é sempre a mesma. Implacável, definitiva. Nunca mais. E a grande tragédia é essa. Lá no fundo, o narrador sabe que é só um pássaro, repetindo a única palavra que ele aprendeu. Só que a obsessão dele funciona como uma lente que distorce tudo. Ele projeta o próprio desespero na ave e transforma uma resposta sem sentido numa profecia. Uma profecia de condenação eterna. É, apenas uma palavra. É impressionante parar para pensar que a destruição psicológica inteira de um personagem é construída em cima da repetição de uma única palavra. Isso só mostra o quão frágil a nossa mente pode ser quando já está no limite, né? Aí é que acontece a distorção completa da realidade. O corvo deixa de ser um animal, uma ave. Ele se transforma num profeta do mal, vira o símbolo vivo da falta de esperança, a personificação da própria dor do narrador, que agora vive e respira ali dentro do quarto. E com isso, a gente entra no ato final, a batalha pela sanidade do narrador. Já era, tá perdida. A obsessão não é mais uma visita. Agora ela é a dona da casa. Tomou conta de tudo. A transformação é total.
Onde antes tinha um estudioso, uma pessoa racional, mesmo que triste, agora só tem desespero. A tristeza virou uma angústia que tortura. E a reflexão virou pedra, se transformou numa obsessão da qual ele nunca mais vai escapar. Então, a gente pode dizer que a obsessão é a própria engrenagem que move a história. Ela que constrói a tensão a cada nunca mais. Ela que revela pra gente a profundidade do colapso do personagem. E o mais cruel de tudo é que ela transforma a dor da perda, uma dor que um dia talvez pudesse cicatrizar, num ciclo sem fim de sofrimento que ele mesmo se impõe. No fim das contas, O Corvo é bem mais que uma história de terror gótica. É uma exploração que atravessa o tempo, sabe? Sobre como a gente lida com a perda, sobre como as memórias podem se tornar fantasmas e sobre como certos pensamentos, depois que entram na nossa cabeça, simplesmente se recusam a ir embora. E assim que o poema termina, deixando uma pergunta que inquieta, uma pergunta que ecoa desde a época do Poe até hoje. Até que ponto as nossas memórias, as nossas perdas, podem deixar de ser só uma parte da nossa história para se tornarem a nossa própria prisão?